Olá mais uma vez, seja bem-vindo aí de novo a nossos vídeos, né, para os cursos, né, as aulas que nós estamos fazendo aqui de exposição bíblica oral. No vídeo passado você observou ali a ementa da disciplina, né, que nós vamos administrar, vamos fazer durante esse trimestre aí juntos. E hoje nesse curto vídeo agora eu quero fazer andar com você brevemente aqui pela a aula de número 1, né, a primeira aula do nosso curso, onde nós vemos algumas definições, onde nós vemos aí alguns conceitos básicos do que é o sermão. Então, sem delongas, vamos dar uma olhada aqui no que diz a nossa aula de número 1. Então veja aí, na aula número 1 você vai ter uma breve introdução explicando os requerimentos, né, da disciplina. Você precisa ter cursado comunicação oral e grego 1. O motivo da disciplina requerer grego 1 é para que você possa fazer uma análise exegética do texto que lhe será designado, né, para que você pregue, né? Então o conhecimento no grego, obviamente, é fundamental aí para entender o texto do Novo Testamento. Então, a grego 1 se torna necessário, se torna uma dessas disciplinas que constituem o pré-requisito, né, para você fazer a comunicação bíblica oral. No mais, nessa breve introdução eu faço meio que uma distinção. Na verdade, não sou eu quem faço, é o Timothy Keller, né? Eu peguei essa ideia aqui do Timothy Keller. Se você tiver a oportunidade de comprar esse livro aqui, Preaching, né, do Timothy Keller, eu não sei se esse me parece que a editora Vida Nova já publicou esse livro, eu recomendo. É um livro muito bom. Não recomendo a teologia do Keller, né, como um todo. Eu tenho algumas discordâncias daquilo que o Keller prega e pensa em alguns assuntos específicos. Mas no quesito pregação, esse aqui é um bom livro, tá certo? Eu até recomendo as notas de rodapé, né? Esse livro aqui, no caso, não tem notas de rodapé, tem notas de final de livro, né? As notas do final do livro, se a Vida Nova manteve a mesma organização, elas são muito ricas. Então eu recomendo a você que não despreze, né, as notas desse livro. Então, na introdução, no primeiro capítulo, não lembro, mas esse livro de pregação do Timothy Keller, ele faz essa analogia, ele faz essa comparação sobre sermões que são ruins e sermões que são excelentes, e aonde é que a gente deve mirar, né? E sermões ruins são aqueles que, de fato, não comunicam a palavra de Deus e não fazem o seu trabalho, né? Que é de expor o texto, de aplicar o texto. E um sermão excelente, um sermão né, fora da curva, né, por assim dizer, existem, né? São sermões que existem também. Entretanto, são sermões que são abençoados de uma maneira rica pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós veremos ao longo desse curso que o sermão ele sempre está associado aí à unção, né? Essa vai ser a parte final do nosso curso. O pregador precisa fazer todo o seu trabalho exegético, hermenêutico, oratório, retórico, mas sem a ação do Espírito Santo de Deus, tudo isso não vai ter nenhum efeito. Então, o sermão excelente é aquele que cobre, né, todas as exigências humanas no que diz respeito à exposição, à exegese, à aplicabilidade, à praticidade, à experimentabilidade, e ao mesmo tempo tem uma ação magnífica do Espírito Santo de Deus. O que é que nós estamos mirando, né? Para onde é que a gente mira? A gente mira na construção do bom sermão. E o bom sermão é aquele que vai se encaixar dentro dos critérios básicos, elementares, do que todo sermão deve oferecer ao seu ouvinte, né? Como pregador, né? Eu me refiro a você que está se preparando para o ministério pastoral. É preciso que você entenda que todo sermão tem que ter uma série de elementos básicos, e nós vamos ver todos esses elementos básicos de cada momento do sermão ao longo do nosso curso aqui. E o seu sermão vai ser avaliado como um bom sermão, né, se ele tiver, obviamente, esses elementos, né? Se o seu sermão se encaixar nesse critério específico daquilo que caracteriza um bom sermão.
A segunda parte aqui do texto, né, leva você a entender o que é um sermão expositivo, né? O sermão expositivo é aquele que nos diz de uma maneira experimental aquilo que o texto está dizendo. Então, o sermão expositivo ele é caracterizado pela centralidade textual, e esse acho que é o aspecto, acho não, é o aspecto final dessa aula. Mas aqui eu tento dar através do Haddon Robinson, obviamente, um conceito de uma definição de pregação expositiva. Né? Pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico derivado e transmitido à luz do estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem em seu texto, que é primeiramente aplicada pelo Espírito Santo à personalidade e à experiência do pregador e através dele aos seus ouvintes. Não, essa segunda parte aqui da aula é muito importante, né? O princípio CCC. Né? Você deve ter ouvido aí há algum tempo atrás a existência de um programa chamado CQC, né? Pois hoje você entende ou você aprende que todo sermão precisa se encaixar dentro do princípio CCC. Clareza, concisão e cristocentricidade. Então, esses três princípios aqui precisam estar presentes em todo o sermão. Para um sermão ser considerado um bom sermão, ele precisa ser claro, conciso e cristocêntrico. Obviamente que ao longo do texto aqui, você vai ver o que é que eu quero dizer com cada um desses elementos. Né? O que é clareza, o que é ser conciso, o que é ser cristocêntrico, né? O que é que isso significa. Então esses três elementos fazem parte aí do seu passo inicial para avaliar se um sermão é um bom sermão. Ele é claro, conciso e cristocêntrico. E no final da aula nós consideramos, já que nós estamos trabalhando no contexto e na definição de sermão expositivo, qual é o papel do texto bíblico em relação ao sermão? E essa é uma pergunta fundamental, né? Porque algumas vezes nós vamos ouvir por aí sermões ditos expositivos, mas que na verdade são sermões tópicos, né? São sermões que, por exemplo, pegam um texto da Escritura, um verso da Escritura, e naquele verso da Escritura tem uma palavra que o pregador quer enfatizar, e ele começa a fazer um turismo pela Bíblia, né, expondo vários textos fora, desconsiderando muitas vezes o seu contexto natural, e fazendo a exposição daquela doutrina em específico. Então esse é o sermão tópico. Qual é a função do texto bíblico? Bom, a função do texto bíblico é muito simples. O texto bíblico, meu irmão, direciona o seu sermão. Ele guia, ele controla o seu sermão. Então é muito comum, por exemplo, em círculos presbiterianos dizer que o sermão é um sermão de 3 pontos. Né? Quando nós consideramos o papel do texto bíblico dentro do sermão, a gente precisa fazer uma pergunta muito importante. Quantos pontos vai ter o seu sermão? E a pergunta é responder de uma maneira também muito simples e subserviente ao texto. O seu sermão vai ter tantos pontos quanto tem o texto. O texto é quem vai ditar para você quantos pontos o seu sermão deve ter. Vai ser o texto quem vai dizer para você quais são as aplicações que você vai ter que fazer para o seu sermão. Então, nós vamos trabalhar aqui com a ideia do sermão centralizado no texto, certo? Então, observe que ao longo aqui então dessa aula, você vai perceber que a centralidade textual ela vai ser a principal ou uma das principais características do sermão expositivo. Então, se o indivíduo se propõe a estar pregando expositivamente, sobe no púlpito, lê o texto e faz um tour da Bíblia, né? Ele não foca no texto que ele está expondo, ele não esmiuça, ele não desempacota, ele não informa ao seu ouvinte no que diz respeito às minúcias daquele texto, então isso aí não é bem um sermão expositivo. Pode até ser um bom sermão, pode ser um sermão claro, pode ser um sermão conciso, pode ser cristocêntrico, mas por definição, exposição textual, o sermão expositivo é aquele que utiliza o estilo literário da Escritura, respeita o estilo literário que foi escolhido pelo Espírito Santo para se revelar à comunidade da aliança e dentro, né, dessa perspectiva, olhando a Escritura como literatura, inspirada, obviamente, ele respeita as unidades literárias
do texto e foca nessas unidades literárias e interpreta essas unidades literárias de acordo com o seu contexto imediato. Então, o sermão expositivo, ele é, por definição, um sermão centrado no texto da Escritura. Né? Então, aqui uma breve introdução. Boa leitura aí na aula de número 1. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, utilize o fórum ou então entre em contato comigo pelo Messenger e nós continuamos o nosso curso. Né? Só um último detalhe, você vai ter então os exercícios ligados a esse curso aqui. Né? Assim que você terminar a sua aula, você clicar lá na sua aula concluída, você então passa a resolver esses exercícios. Envie para mim esses exercícios num documento Word, né? Num doc. Você pode fazer o upload desse arquivo aí no sistema da FitRef. Eu vou fazer o download dele aqui e vou analisar e fazer alguns comentários na sua lição e aprovar aí a sua sequência no curso. Ok? Forte abraço, Deus abençoe, bons estudos, até mais.